Bora lá, outra questão aí, ó. Polícia Civil do Distrito Federal. Vamos lá. O A abolite crimes faz cessar todos os efeitos penais, principais e secundários, subsistindo os efeitos civis. E aí, certo ou errado? Você já vai detonar aí, meu amigo. Conversamos, abolício crimes. Qual é a pegadinha? Quando se encontra, ó, todos, somente, sempre, o cara já fica com o pé atrás. Beleza? Mas está correta. Abolício crimes, falamos no início da aula e falamos na aula anterior. Faz cessar todos os efeitos penais, principais e secundários. É subsistindo os efeitos civis. Pronto, só vai subsistir os efeitos civis. No que diz respeito aos efeitos penais, os principais e secundários, todos eles serão cessados. Todos, sem exceção. Se o cara está cumprindo pena, ele será colocado em liberdade. Se o cara está respondendo uma ação penal, essa ação penal será extinta. Se o cara está respondendo ao inquérito policial, esse inquérito policial será trancado. Não tem conversa. Abolício crime, cessa todos os efeitos penais, principais e secundários. Qual é a pegadinha? Subsistindo os efeitos civis. Pronto, se o cara causou um dano civil, ele terá que reparar, mas seus efeitos penais irão para o espaço. Beleza? Sem dúvida, abolício crimes, artigo 2º do Código Penal. Leia o artigo. Leia o artigo, militar, beleza? Se você não lê o artigo, militar, vai pagar 10 desde já, tá certo? Você não é um militar bocorongo. Você não é um militar mocorongo, tá certo? Vamos nessa, não pode vacilar. Próxima questão na tela, questão do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, certo? Em que cobrou lei penal no tempo. Questão boa para a gente dar uma revisada. Vamos lá? Tício praticou um delito, foi processado e condenado. Um dia após o trânsito em julgado da sentença condenatória, uma lei nova, mantendo a mesma descrição do fato delituoso, modificou a pena combinada para esse delito. Nesse caso, certo? Aplica-se sempre a lei nova. Se o agente ainda não tiver cumprido a pena imposta, gente, se o agente ainda não tiver cumprido a pena imposta, isso daí seria um obstáculo para que essa lei que é mais benéfica seja aplicada? Já entendemos que não. Então, se esse se aqui já faz com que esse item A esteja errado. Vamos lá. Item B. Não se aplica a lei nova, por já ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença. Gente, observe, conversamos já, veja como as questões, olha, se parece, você tem que entender a essência da coisa. Olha lá, olha, não se aplica a lei nova por já ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença. Pelo amor de Deus, ainda que já tenha ocorrido o trânsito em julgado, ela será aplicada sim. Então está errado o item B, certo? Item C, aplica-se a lei nova, ainda que imponha sanção mais severa. Gente, falamos, lei nova, retroage? Não, salvo se for para beneficiar o réu. Então aqui ela está impondo uma sanção mais severa, é uma lei mais grave, é o que? O novácio legius impégios. Ela irá retroagir? Negativo, então a questão está errada, mais severa não retroage. É fácil, tá fácil, não tá fácil, militar. Vamos nessa? Entender, aplica essa lei nova se for mais benéfico ao autor do delito. E aí, resposta, aplica essa lei nova se for mais benéfica ao autor do delito. Artigo 5º, inciso 40, a lei penal não irá retroagir, salvo se for para beneficiar o réu. Então a lei mais nova, ela será aplicada, sim ou não, caso de abolício crimes ou novácio legius in melius. Acabou, matou, tá? Não tem mais segredo, gente, fica fácil. Vamos lá saber logo qual é o erro aqui. Nosso gabarito, entender? Vamos ver, a item é: não se aplica a lei nova em razão do princípio constitucional da anterioridade à lei penal. Gente, poderia estar correto, certo? Porque está lá no artigo 1º do Código Penal, que não há crime sem lei anterior que o defina, obedecendo ao princípio da anterioridade à lei penal. Mas a gente já estudou, você militar, você aprovado, já está ligado que se a lei nova ela é mais benéfica, ela será aplicada. Então está errado nosso gabarito e entender. Questão do Ministério Público, certo? Do Estadual do Rio Grande do Sul. Olha o nível do concurso cobrando uma questão que você militar vai detonar e vai ser aprovado, não é isso? Seguindo aqui para a próxima questão, vamos nessa. A questão da Polícia Civil, delegado de polícia. Vamos lá seguindo, olha. Vamos brincar, gente. Vamos brincar com essa questão. Vamos brincar, vamos lá.
Quanto à eficácia temporal da lei penal, relacionem a coluna da esquerda com a da direita, certo? 1. Novatio legis incriminadora. Você já sabe, a gente já falou no início da aula, na aula anterior. Novatio legis impedius, uma lei pior, né? Novatio legis immedius, uma nova lei melhor, certo? Abolício crime, que vai deixar uma conduta que antes era criminosa, vai passar a ser crime, e o caso de ultratividade. Beleza? Então estudamos. Então vamos lá. Item A. O A é um caso de quê? Lei supressiva de incriminação. Uma lei que veio dizendo que determinada conduta era crime, agora deixou de ser crime. Não é mais crime. Então isso é um caso de quê? Abolício crimes. Item 4, meu irmão, você já aprendeu. Uma lei supressiva de incriminação. Aquele fato foi suprimido, deixou de ser crime. Então, item 4, abolício crimes. Não é isso? O B é o quê? Aplicável às leis temporais excepcionais. Estudamos. O que é aplicável às leis temporais excepcionais? A ultratividade, que é o contrário da retroatividade. Enquanto a retroatividade, né, lembre de ré, certo? Movimenta a lei para trás. Na ultratividade, certo? A lei vai para frente. É os casos de leis temporais e leis excepcionais. Então, o B é item 5, tá certo? No C, lei nova que incrimina fato anteriormente considerado lícito. É um caso de que antes você poderia fazer isso aqui normalmente, agora você fazendo isso aqui passou a ser crime. Isso é um caso de novatio legis e incriminadora. Então C é o item 1. Tá fácil, né, militar? Item D. Lei nova modifica o regime anterior, agravando a situação do sujeito. Agravou. Essa lei nova agravou, ela fez o que? Ela piorou. P, impégios. Então, item 2. E não é, o que é o E? O E é uma lei nova que modifica o regime anterior, beneficiando. Se é beneficiando, é melhor. M, de melius. Então, item 3. Agora vamos brincar, né, de responder a questão, né, certo? Então, ela disse que no 1, C, diz que o caso do novatio legis incriminadora é lei nova que incrimina fato anteriormente considerado lícito. Correto. No 2, ele diz que o novatio legis impede é o que está no D. Lei nova que modifica o regime anterior, agravando. Correto, não é isso? O 3, ele diz que 3 é A. Já está errado, certo? 3 é A. Ele diz que o 3, novatio legis immedius, é o que está previsto no A. Lei supressiva de incriminação. Não é, errou. No item B, diz que 1 C, já vimos, correto. D é 2, correto. 3, novatio legis immedius, é o que está no E, correto. O 4, ele diz que o abolício crimes é o que está no item A, lei supressiva, correto. E o 5, ultratividade, é o que está no B, tá certo? Então, esse é o nosso gabarito. Beleza? Então, aqui está os erros, pois você vai ver que ele dizendo que que novatio legis é caso de lei nova que modifica, já sabe que está errado. Aqui repete, está errado, e aqui também está errado. Então tá aí o gabarito da questão, item B, facinho, só brincando de revisar o que você já sabe. Tá certo, militar? Tá sendo combatente? Pergunto. Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, senão vai pagar 10, viu? Beleza? Vamos lá, próxima questão, jogar na tela, doutor Mário. Polícia Federal, escrivão, beleza? Vamos lá, olha. Julgue os itens subsequentes relativos à aplicação da lei penal e seus princípios. Vamos lá. No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, é o que estamos estudando, a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência. Correto. A exceção é a extratividade, conversamos, da lei penal mais benéfica, que comporta duas espécies, a retroatividade e a ultratividade. Questão certa ou questão errada? Corretíssima, meus amigos. Nós conversamos que a regra é justamente a aplicação da lei durante o seu período de vigência. É o princípio do tempus regi actus, beleza? É o que diz respeito à atividade. Agora, qual é a exceção, militar? É a extratividade, que subdivide-se em retroatividade e ultratividade, enquanto a retroatividade é o movimento da lei mais benéfica para favorecer o réu, na ultratividade vai ser o contrário, da lei vai para frente. Nem sempre será para beneficiar, poderá ser para beneficiar quando a lei é mais benéfica ou em caso de
lei temporária ou excepcional, que haverá ultratividade para que ela tenha aplicabilidade. Porque se assim não fosse, a lei temporária excepcional não tinha razão para poder existir. E aí, galera, tá acompanhando? Tá facinho, não é isso? Revisamos no início da aula, temos uma aula anterior em que explicamos o conteúdo na teoria, beleza? Aqui estamos na prática, por isso estamos sendo mais objetivos, porque sua prova está chegando aí, dia 6 de agosto, é você aprovado, beleza? Uma vaga é sua, tá certo? Seguindo, Polícia Civil do Espírito Santo, certo? Lá, ó, psicólogo, vamos lá. Assinar a alternativa correta a respeito da aplicação da lei penal no tempo. Item A, a lei anterior, quando for mais favorável, terá ultratividade e prevalecerá mesmo ao tempo de vigência da lei nova, apesar de estar revogada. Olha lá, gente, lei anterior, quando for mais favorável, terá ultratividade e prevalecerá mesmo ao tempo de vigência da lei nova, apesar de já estar revogada. Questão certa ou errada? Certo, mais favorável, ela irá haver a ultratividade, lei, mas vai mais para frente, é o que conversamos, a ultratividade ocorrerá quando for caso de lei temporária ou lei excepcional, ou quando a lei for mais favorável. Então, a respeito disso daqui, esse já é o nosso gabarito, beleza? Lei anterior, mais favorável, ultratividade. Vamos agora ao item B. Ninguém pode ser condenado por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Até aí, beleza, ok, isso aí, abolisse o crime. Mas não cessam, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória proferida a sob a égide da lei anterior. Mas não cessam. Então nós falamos, gente, nós comentamos uma questão anterior em outro concurso, veja como fica fácil. Falou em abolício crimes, todos os efeitos penais, principais e secundários, serão cessados. Apenas irão subsistir os efeitos cíveis, certo? Os efeitos civis é que irão permanecer. Então, não cessa em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença. É errado, beleza? Então, questão errada. Item C. Aplica-se ao crime a lei vigente no momento em que se verificar o seu resultado. Errado, estudamos que o nosso artigo 4º do Código Penal adotou a teoria da atividade e não do resultado. Então não vai ser aplicada a lei vigente ao momento em que se verificar o resultado, e sim quando da ação ou da omissão, teoria da atividade. Você não vai errar isso daí, beleza? Viu, gente? Como cai? Beleza? Vocês estão entrando numa luta. Falou em tempo do crime, teoria da atividade. Falou em lugar do crime, teoria da ubiquidade. Então, o resultado não comporta aqui, é teoria da atividade. Com relação ao lugar do crime, será objeto de outra aula, mas aqui a gente já lhe dando macete, luta. Luta, certo? Vamos lá, reforçando rapidinho. Luta, tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime, L de lugar, teoria da ubiquidade, beleza? Mas retomando aqui, que nosso assunto aqui é lei penal no tempo. Item D. A lei nova incriminadora deve ser aplicada também aos fatos criminosos praticados antes de sua vigência. Já está errado, gente. Desde que não haja sentença absolutória transitada e julgada. Não se aplica a lei nova incriminadora aplicada também a fatos criminosos praticados antes da sua vigência, não existe. É você hoje chegar, é o que falamos lá, você hoje bater um palmo aqui, 10 horas da noite, e vamos dizer que você fazendo isso daqui é crime hoje, não é. Vem uma lei e agora diz que você batendo palmo aqui é crime. Então você que fez isso antes dela entrar em vigência, você vai responder por crime negativo. Então, lei penal incriminadora não retroage, certo? A gente dá exemplos absurdos para entrar mais fácil na cabeça de vocês. Seguindo, meus amigos, item D, militares. A lei nova incriminadora deve ser aplicada também aos fatos criminosos praticados antes da sua vigência, desde que não haja sentença absolutória transitada em julgado. Questão errada. Não se aplica a nova lei incriminadora aos fatos cometidos antes da sua vigência. Falamos de forma exaustiva no início da aula, falamos isso aqui na aula anterior. Então,
lei nova incriminadora, ela não irá retroagir, pois não é mais benéfica, tá certo? Então, errado. Item E, nos crimes permanentes, não se aplica a lei penal mais grave em vigor antes de cessar a permanência, que seja posterior ao início da sua execução. Errado. Crimes permanentes. Vamos lá. No caso de um sequestro, por exemplo, entendeu? Um exemplo de um crime permanente. Então, enquanto estiver havendo aqui, o cara estiver lá em cativeiro, esse crime é tido como permanente. Então, ele começou aqui em 2010, quando ele sequestrou. Era uma lei A que estava em vigência. E em 2011, o cara estava lá em cativeiro ainda, mas surgiu uma lei mais grave. Quando ele for sentenciado, ele vai ser sentenciado por essa lei mais grave. Então ela será aplicada sim. Aqui tem um não. Então aplica essa lei mais grave sim, porque é um caso de crime permanente, certo? Então ele ainda estava praticando o crime. Então nesse caso, certo, será aplicado sim a lei mais grave, certo? Que surgiu depois, porque considera-se que ele ainda está cometendo o crime. Então, nos crimes permanentes, aplica-se a lei penal mais grave em vigor antes de cessar a permanência. Então, gente, questão aí facilzinho, ficou fácil, questão da Polícia Civil do Espírito Santo. Então, meus amigos, revisamos todo o conteúdo da aula anterior, Lei Penal no Tempo. Vamos seguir nessa mesma pegada, dando teoria e respondendo questões, beleza? Dia 6 de agosto você vai estar lá preparadíssimo para poder ser aprovado. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixa seu comentário, se ficou alguma dúvida, certo? Esteja interagindo conosco, que será um prazer, certo? A gente poder contribuir para que você consiga a sua aprovação. Esse é o canal Alvo no Direito, é você aprovado na Polícia Militar da Bahia. Diga para você, uma vaga é minha, beleza? Abraço, até o próximo vídeo, fiquem todos vocês com Deus, valeu!